Olá pessoal, vamos falar hoje sobre cadastros de impostos. Impostos e fórmulas dentro do BRIP e como eles são utilizados e a importância dos mesmos. Bom, logado no BR, é muito importante a gente falar que impostos no BRIP eles não estão chumbados, não estão programados de forma fixa dentro do código do BRIP. O imposto do BRIP ele é um cadastro. E esse imposto ele tem algumas configurações em face à sua natureza e, consequentemente, ele está amarrado a fórmulas em face à sua transação de vendas, à sua transação de consumo. Através disso e através das suas taxas, ele consegue setar e calcular esses impostos automaticamente. Então, primeiro ponto importante, os impostos nada mais são do que cadastros dentro do BRIP. Qual é a diferença? Alguns impostos, eles têm como base o próprio imposto, como serviço, ou eles são substituição tributária de algum imposto, consequentemente, e esses caras podem possuir modalidades de base de cálculo, CST, códigos de enquadramento legais e até mesmo motivo de exoneração. Vou começar com um mais conhecido aí, que é o ICMS. Então, quando a gente olha o ICMS, um ponto bastante importante é que ele é um imposto do tipo produto. Então, ele não é serviço, nem substituição tributária, nem variável. E esse imposto aqui, ele tem modalidade de base de cálculo, ele tem CST e ele, consequentemente, tem motivos de exoneração. Ele não tem enquadramento legal. Por exemplo, enquadramento legal pertence ao IPI. Então, consequentemente, aqui estão todos os CSTs que são permitidos no caso do BRIP. Bruno, amanhã surgiu ou o Estado criou um CST novo. Basta cadastrar aqui e, consequentemente, eu consigo utilizá-lo sem dificuldade nenhuma dentro do BRIP. Repara que data de validade, né? Nesse caso, vou abrir só para a gente verificar. Eu tenho aqui qual é o meu CST, se ele é utilizado pelo Simples Nacional ou não. Eu poderia criar grupos de CST e, consequentemente, se ele tem quais são as inscrições, as observações, eu posso mudar isso aqui, e a data de validade dele. Então eu poderia trabalhar também com datas de validade. Não vou entrar nesse detalhe do roteiro de script, mas a grosso modo, de forma bem simples, eu poderia executar scripts aqui dentro, validando ou pré-validando a aplicação de determinados CSTs em face a algumas regras, mas não vou entrar nessa nuance por enquanto. Bom, um outro ponto bastante importante é que esse cara também tem modalidades base de cálculo. Quais são as modalidades de base de cálculo e quais são os motivos de exoneração. Consequentemente, se eu tenho novos motivos ou novas modalidades de base de cálculo, eu posso informar e cadastrar automaticamente sem a dependência da DevCov. E como que esse imposto é calculado? Bom, esse imposto é calculado através de fórmulas. Então aqui, por default, são as fórmulas que eu tenho dentro do BRIP. Então, em face ao seu tipo de transação, se o consumidor final, se é uma revenda, então nós sabemos que, por exemplo, um consumidor final, a fórmula é diferente de uma revenda. Então, eu venho, consequentemente, cadastrando aqui quais são as fórmulas. E aí, um ponto bastante importante. Então, vamos analisar. Aqui eu estou falando o seguinte, que eu tenho fórmula adicional, a fórmula net e a fórmula base. Então, a fórmula base, eu posso aplicar uma fórmula adicional e, consequentemente, essa fórmula adicional, eu posso aplicar uma nova fórmula base e que me permite ter uma fórmula final aplicada sobre ela. Nesse caso, é um item mais simples. E aqui, se ele inclui imposto ou não. O que é isso? O ICMS não é um imposto que está para cima do valor de venda, ou seja, um over. Não vou cobrar explicitamente do meu consumidor. Ele é um imposto para baixo, ele está por dentro, né, na língua comercial. Então, ele não vou somar esse valor no imposto no valor da mercadoria. E aí, quando for uma operação de revenda, consequentemente, a fórmula que eu vou usar é esta fórmula aqui, que está cadastrada dentro do BRIP com todas as variáveis. Um outro ponto bastante importante é que se eu mudo a transação, então, por exemplo, vou pegar um ICMS do consumidor final, então a fórmula muda, consequentemente, a outra fórmula está cadastrada no BRIP. Então, como a gente pode ver aqui, o IPI está compondo essa base. E, por exemplo, uma importação, se eu pegar na transação de importação, por exemplo, aqui, vou usar para a gente verificar, a gente vai ver que ela também muda. Então, ICMS importação, eu tenho uma fórmula um pouco mais complexa, que é a fórmula que me dá toda a parte da importação. Então,
Bruno, qual é a vantagem de ter o sistema dessa forma? Primeiro, eu tenho claro como o sistema está calculando o imposto. Segundo, mudanças legislacionais são facilmente adequadas. 3, eu entrei com alguma ação contra determinado item de imposto, ganhei. Por exemplo, agora eu vou tirar da base do meu PIS/COFINS, por exemplo, o ICMS. Basta mudar a fórmula sem ter que depender da DevCoff e o BRRP passa a assumir essa nova fórmula sem nenhuma dificuldade. Então, só alguns exemplos. Eu tenho outros exemplos aqui. Se a gente pegar, por exemplo, o IPI, por exemplo, vamos pegar o IPI. O IPI, por exemplo, ele não tem motivo de exoneração, mas ele tem código de enquadramento legal. Quais são esses códigos de enquadramento legal? Está aqui, todos os códigos e o grupo que ele pertence. Aqui está classificado, se é de redução, isenção e assim por diante. Então, eu também consigo enxergar. Neste caso, se a gente observar a fórmula, nós vamos verificar que a fórmula desse imposto, ela não está marcada que inclui imposto. Então, se eu pegar lá, meu IPI, quando eu estiver usando, por exemplo, numa transação de consumidor final, uma fórmula está setada aqui e ela não inclui imposto. Ou seja, no valor da minha mercadoria, da minha nota fiscal, o valor do IPI será somado ao valor da mercadoria comercializada. Bom, ou a gente pode ter outros tipos de impostos. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o ICMS-ST, só para a gente verificar que ele é um imposto diferente ainda. Então, vamos pegar esse carinha aqui. Essa é uma outra funcionalidade importante do BR, né? Repara que eu posso clicar nos campos de grade e eles ordenam para mim conforme eu estou clicando crescente ou decrescente. Então, eu estou pegando o ICMS-ST e aqui o ICMS-ST é um imposto diferente. Repara, ele é um imposto do tipo subvenção tributária e ele substitui o imposto ICMS-PROD. Ele não possui nem CST, nem motivo de exoneração e nem código de enquadramento legal, mas ele possui modalidade de base de cálculo. Aqui um outro ponto de usabilidade. Repara que a minha barra eu deixei minha barra baixada para a gente ter uma visão melhor, mas eu poderia facilmente deixá-la fixa. Então aqui, o que é importante nesse caso? É importante nesse caso que quando eu setar esse imposto, então por exemplo, numa revenda, no consumidor final, a fórmula minha está da seguinte forma. A minha fórmula base é essa, e sobre esta fórmula base eu aplico uma nova fórmula, que é a minha fórmula base do ICMS-ST. Como eu expliquei no exemplo anterior, eu posso usar fórmulas sobre fórmulas para que eu possa calcular e facilitar meu cálculo. Então, por exemplo, aquela fórmula gigante do ICMS de importação eu poderia ter dividido em 4, mas eu preferi fazer em uma só. Então, fica a critério de cada configurador. Essas configurações já vêm default do sistema, né? Então não preciso ficar me preocupando. Basta verificar qual é o cenário da minha empresa e se essas fórmulas estão corretas de acordo com o que eu entendo estar correto. Então, por exemplo, se eu tenho ações, no caso, por exemplo, que eu dei agora do ICMS no PIS/COFINS. Isso pode mudar de empresa para empresa. E eu tenho outras modalidades de impostos também. Então, por exemplo, vou pegar um imposto de serviço para a gente verificar. Então, vou pegar, por exemplo, aqui o COFINS serve e a gente vai verificar que esse cara, se a gente olhar dentro desse bonitinho, ele está aqui. Ele é um imposto do tipo serviço. Ele sempre vai reter ou não, fica a critério, ou retém quinzenal, mensal. Se ele possui retenção, qual é o limiar da retenção? E se o limiar está dentro do imposto ou da fatura. Então, vou reter até que valor? E esse valor eu vou olhar que face, imposto ou fatura. Esse cara, eu vou da mesma forma setar e, consequentemente, aqui também eu vou configurar quais são os parâmetros de retenção. Ou qual parceiro que eu vou gerar a retenção. Qual é o parceiro, qual é o endereço, qual a fatura que eu vou gerar para a retenção, qual a condição de pagamento e qual a configuração de retenção, se ela funciona para venda, para compra ou ambos. Então aqui eu consigo já gerar por sistema automaticamente, quando tiver retenção, tanto na saída quanto na entrada, eu já consigo gerar minhas guias de retenção e de acordo com a minha configuração de pagamento, do vídeo até que a gente falou sobre o vídeo de condição de pagamento, eu posso criar datas de corte para vencimentos para o mês seguinte ou para dentro do próprio mês. Então eu consigo já configurar e ter uma previsibilidade do que está acontecendo com meus impostos retidos, tanto na venda quanto nos impostos retidos na compra. Então, basicamente, quando a gente fala em cadastros de impostos no BRRP, é isso. Esse assunto vai se estender um pouco mais em outros vídeos, quando a gente vai falar sobre taxa, nós vamos falar sobre funil tributário, nós vamos falar sobre inserção tributária, mas vamos deixar para outros vídeos para nos tornar muito extenso.